E aí pessoal, Formiga Elétrica voltando com as críticas de cinema, hoje para falar de Noite Passada em Sorro, o novo filme do Edgar Wright, que estreia agora dia 18 de novembro, esteve na programação da última mostra internacional, mas eu só consegui vê-lo agora na exibição para a imprensa. Mas antes de mais nada, antes de falar do filme, deixa aquele like aí no vídeo, por gentileza, se inscreve no canal caso ainda não tenha feito e não esqueça de ativar o sininho para ser notificada a cada novo vídeo, beleza? Noite Passada em Sorro é, de fato, já uma boa notícia para os fãs do diretor, é que todos os maneirismos que tornaram o cara famoso, eles estão aqui, tá? Então, essa preocupação excessiva, no bom sentido, na coreografia da cena, na mise-en-scène, no movimento de câmera, no uso da música também, porque tem muitas canções assim famosas aí que compõem a trilha sonora e todas elas usadas de uma forma muito bacana, tá? E direto à sinopse. Noite Passada em Sorro, ele tem a história original, né, bolada pelo próprio Edgar Wright, que escreveu o roteiro em parceria com a Kristen Wilson Cairns, tá? No filme, nós acompanhamos a protagonista vivida pela Thomasin McKenzie, que faz a Ellie, que é uma menina apaixonada por moda e apaixonada por todo esse universo dos anos 60, que a gente vê que é uma paixão herdada pela mãe dela, a mãe que já morreu, por sinal, e ali, logo no começo do filme, os diálogos dela com a avó nos dão todo esse pano de fundo para a gente entender um pouco dessa protagonista, para dar um impulso nessa história, tá? E isso não é um spoiler, tá? Porque são logo nos primeiros momentos do filme. A gente já tem aí alguns vislumbres que a Ellie é um tanto sensitiva, não temos aí a confirmação, mas já existem indícios, né, que ela é um tanto sensitiva, né? Aí ela consegue uma oportunidade de estudar em Londres, né? Entrar numa prestigiada escola de moda, e assim ela vai. O tempo todo o filme fica batendo essa tecla, em Londres não é tão fácil, Londres pode ser cruel, etc. Todo esse tipo de coisa. E ela vai para lá com a cara e a coragem, e no meio dessa tentativa, né, desse choque cultural, ao mesmo tempo que ela tenta se instalar, tenta se virar ali enquanto estuda o que ela gosta, ela aluga um quarto, né? E justamente a dona do prédio, né, onde ela vai se instalar, ela é a Diana Rigg, por sinal, um ícone, né, uma atriz que foi ícone nos anos 60, né, para quem não sabe, ela era a Emma Peel no seriado Os Vingadores, e o filme é meio que justamente uma homenagem, né, a todo esse universo sessentista, então faz muito sentido que a Diana Rigg esteja lá, e até foi o último papel dela, porque ela faleceu há pouco tempo, mas enfim, instalada nesse quarto, num estilo mais ou menos como em algum lugar no passado, ela começa a ter contato com, algumas vezes incorporando, outras vezes assistindo, mas adentrando os anos 60 em algo que começa como um sonho, mas depois vai ficando cada vez mais forte, tá? E durante essas incursões aos anos 60, ela se vê na pele da Sandy, que é vivida pela Anya Taylor-Joy. Conforme eu falei, às vezes ela incorpora esta outra moça, e às vezes ela assiste de longe. Pois bem, o lance da Sandy é que ela é uma moça que buscava a carreira artística e foi para Londres justamente por isso, tá? Ela acaba se esforçando para virar cantora e tal, mas as coisas acabam não acontecendo tão bem quanto ela esperava. E quando eu falo não aconteceu também é porque parece, né, vem falsas promessas e ela acaba sendo enredada numa vida que ela não queria a princípio, né? Uma vida que acaba meio desgraçada, né? Repetindo o mesmo tropo que o filme já tinha mostrado lá, que Londres pode ser cruel e todo esse lance. Ok, o que acontece a partir daí é que
nós temos duas personagens, né, que uma a gente não sabe direito qual que é a natureza, como ela foi inserida ali, porque a Ellie está vendo, está entrando em contato com essa personagem, que tudo nos leva a crer que são acontecimentos reais. Porém, essas personagens elas estão unidas justamente nesse lance de entrar em algo que começa como um sonho e vai aos poucos se tornando um pesadelo. Essa é uma boa sacada do filme, eu achei muito, muito oportuna, e até pelo fato de que o texto ele tem algo bom, né, que é falar de certas formas de abuso, né, que mulheres sofriam e sofrem até hoje de uma forma ou de outra, mas talvez naquela época fosse exatamente nesse contexto que o filme fala, fosse muito pior. Você tem uma mulher da atualidade literalmente se colocando no lugar de uma mulher de antigamente. Isso é muito bacana, isso dá muita força para o filme, na minha opinião. E a partir daí, o que sobra para o espectador? Ficar pensando o que de fato está acontecendo, qual é a chave desse mistério, sabe? Aonde isso vai desembocar? E nessa forma de nos colocar nas dúvidas da Ellie, né, tentar encontrar respostas para o que está acontecendo, o filme é bem sucedido, tá? Ele não é um filme curto, ele tem quase 2 horas, então acredito que a primeira metade dele funciona muito bem neste sentido. E para funcionar desta forma também, algo que ajuda muito é a parte técnica do filme. De um jeito ou de outro, ele te envolve, ele te coloca realmente ali naquele universo, sabe? De uma forma que assim, são poucos cineastas que são capazes de fazê-lo. A primeira incursão da Ellie nos anos 60, ela já tem um trabalho de câmera maravilhoso, sabe? São traveling, são, sabe, giradas de câmera, sabe? São ângulos muito ousados. Tudo isso ajudado por uma fotografia também com luzes fortes de neon, assim, com destaque para o vermelho, para um roxo ocasional. E essa fotografia ela é feita pelo Chung Hong-chun, que também trabalhou com Shang-Wook Park em 2 filmes da trilogia da Vingança e fez também A Criada. Então aí a gente tem assim 2 caras que são muito talentosos aí no que fazem para criar imagens impactantes, sabe? Tudo aliado a um design de som. E essas músicas também, as canções que o Edgar Wright insere durante essas cenas, elas ajudam muito a gente a comprar, a entrar nesse universo. Nesse sentido, o filme para mim é irretocável. Visualmente ele é uma experiência maravilhosa, algo que realmente dá muito prazer de se ver no cinema. Last night I had a dream. There was a girl. Apesar de todas essas influências bacanas aí, quem curte cinema italiano de terror, giallo e etc, vai perceber que tem muita coisa ali de Mario Bava, de Dario Argento e tal, o que é bacana. E no meio do caminho a gente vai perceber que essa trama ela também tem algumas influências desses mesmos caras, né, desse mesmo tipo de cinema. E o que é bom por um lado, mas por outro acaba ruim quando a gente percebe para onde está indo esse roteiro. Eu acho que a partir do terço final, Noite Passada em Sorro, ele perde muito na hora que vai explicar, vai dar a sua resolução para o espectador. Porque chega num determinado ponto que você percebe aonde as coisas estão indo. Muitas das coisas que eram para ser plot twist, tá, não vou dizer muitas não, vai. Uma das coisas que era para ser um plot twist acaba sendo muito fácil de perceber. Tá? Quem acaba surpreendida, na verdade, é a protagonista e não o público, porque se prestou atenção, já percebeu o que eles tentaram fazer. E o grande plot twist do final é uma coisa que me fez pensar assim, nossa, era só isso mesmo? Então, nesse sentido, ele também se parece com alguns filmes italianos que eu citei aqui, com esse ciclo do giallo, esse ciclo do terror, nos 60 e 70 na Itália. Mas o que acontece? Naqueles filmes, por conta do contexto, a gente relevava uma série de coisas, né? Principalmente algumas derrapadas que o roteiro dava. Por quê? Porque eram filmes muito mais baratos, feitos em escala muito mais rápida. Aqui a gente tem um filme de milhões de dólares, não é de fato, nem poderia ser um filme barato, Noite Passada em Sorro.
e um filme com uma grande pré-produção. Então é algo que salta aos olhos. Alguns fãs podem até falar, mas ele tentou emular aquele tipo de produção. Particularmente para mim, isso não funciona pelos motivos que eu já expliquei aqui. É muito dinheiro envolvido e tem uma grande pré-produção antes que o filme comece de fato a ser filmado. Então nesse ponto, eu acho que Noite Passada em Sorro ele perde muito, comprometeu bastante ali a minha experiência, embora eu acho que a parte visual, ela dá um show, ela entrega um banquete para quem gosta de cinema mesmo. Agora, além disso, além desses defeitos que eu comentei, que eu vou falar, os defeitos eles estão simplesmente no texto. Eu acho que esse filme poderia ser muito melhor escrito, muito mais interessante da sua metade para o fim. Esse roteiro ele também se permite trabalhar com alguns personagens periféricos que são clichês, o que não é problema nenhum, mas nesse filme acaba pesando o fato que você tem a malvada que implica com a caloura, sabe, que é simplesmente má. Você tem o cara que vai ajudar a protagonista, que é bom demais. Eu acho que esses são pontos também que contam contra o filme. No fim das contas, Noite Passada em Sorro não deixa de ser um bom filme. Eu acho que você, principalmente se gosta do Edgar Wright, se gostou de Baby Driver, que Baby Driver também tinha um problema, na minha opinião, um problema no texto ali, nas suas costuras finais, mas nem por isso deixou de ser um belo filme. Mas, contudo, gosta do cara, gosta de cinema, curte fotografia, desenho de som e tal, veja, porque vale muito a pena. E agora a hora de dar a nota. Eu tenho que dar de 0 a 5 formigas, então para Noite Passada em Sorro, por tudo que eu falei, eu dou 3 formigas, que parece pouco, mas é merecido, tá? O roteiro ele realmente me desagradou a partir de um determinado ponto. Beleza? Comenta aí, você já viu Noite Passada em Sorro? Conseguiu assistir na mostra? Ainda não viu? Se já viu, comenta aí, cuidado para não dar spoiler pro coleguinha, tá? Fala aí o que você achou, fala o que você tem de expectativa com o filme a partir daquilo que você me ouviu falando aqui. E é isso, o filme estreia aí dia 18 de novembro e confere lá, comenta aí, beleza? Se ainda não se inscreveu no canal, é só clicar no botão que está aparecendo aí na tela. E é isso, a gente se vê. Valeu!